Gerson, vai ter que falar tudo de novo. O Gerson vai ter que falar tudo de novo para ficar gravado, hein? Não, já perdemos a Bom, fala do Gerson. Gente, de bom novo, dia a agora. todos e a todas. É muito bom estar com vocês em mais um aulão. A BY, que é uma entidade do terceiro setor, e o Gerson já fez todo esse papel aqui. E como entidade do terceiro setor, nós temos um objetivo que é sempre um objetivo de empreendedorismo social, né? O Zé, que acabou de entrar, a professora Lígia Mascarenhas, que também está aqui, são todos fundadores e idealizadores sobre a puxada do professor Rojo, né? E essa é uma entidade que leva esse assunto para o Brasil, não só em âmbito de políticas públicas, que é o que a gente tem trabalhando, e é uma coisa um pouco lenta, mas ela é consistente, como também nessa tentativa de levar esse conhecimento cada vez mais aberto. Vocês vão começar a observar daqui 2 meses um movimento ainda mais intenso da BY, como o Gerson falou, num site novo que tem uma possibilidade de divulgação e de abrir todos esses assuntos no próprio site, gerando um portal de autossolução. Enfim, como entidade de terceiro setor, esse empreendedorismo social ele exige também a participação dos associados. E num domingo ter 141 pessoas entrando num aulão como esse é sinal de que a gente está fazendo muito certo, viu, Rojo e Gerson? A gente está acertando a mão em tentar fazer o bem sem olhar quem, né? Fazer alguma coisa maior do que essa nossa intenção, deixando esse tipo de legado. Queria relembrar uma outra coisa. Logo em janeiro, vamos ter eleição da nova diretoria. Como entidade, isso modifica a cada 2 anos. E aí teremos uma renovação de votos, vamos dizer assim, uma renovação de intenções. Então estejam conosco acompanhando. Possivelmente, professor Rojo e Gerson, essas lives no novo site, elas poderão estar acessíveis através do canal, de forma com que a gente tenha centralizado isso e todo mundo possa rever, né, essas gravações e outras iniciativas que nós temos aqui. Então, um ótimo aulão a todos nós, eu também aqui, né? E obrigado, Rojo, por estar liderando, capitaneando esse empreendedorismo social de yoga tão bom. Obrigado, Fábio. Na verdade, quando nós tivemos a ideia de montar a associação, era para duas coisas: difundir o yoga para aqueles que não conhecem e também para reforçar esta ideia do yoga tradicional, do yoga na sua origem, porque o yoga hoje sofre uma modernização e ele passa por alguns conceitos que às vezes equivocados podem até modificar um pouco a ideia do que vem a ser o yoga. Então, para reforçar entre aqueles que já são praticantes a importância da tradição, a importância da pesquisa, a importância do estudo, e a BY faz tudo isso. Ela quer promover eventos, ela quer promover pesquisas, ela quer promover também a pesquisa literária. Então, entre nós que já praticamos, é importante manter a tradição, até porque você sabe, gente, que acontece, de vez em quando aparece um aluno e diz assim que esse yoga que a gente ensina é diferente. Esse yoga que vocês aprenderam em Kaivalya-dama é diferente. Mas não é diferente, gente. Esse é o yoga tradicional, diferentes são os outros, não é? Então, às vezes, a modernização nos confunde um pouco. E a importância da BY para isso, para mostrar literariamente, através de aulas e cursos que a gente faz. Nós vamos confiar muito no empenho das pessoas em querer promover a associação para que a gente continue com esse trabalho. Então, existe uma troca, obviamente, os aulões têm sido abertos para quem é da associação e quem não é, para que a gente tenha a oportunidade de fazer esse apelo. Mas é claro que a gente precisa desse de colaboração. Um site custa caro, o contador custa, os impostos vocês todos conhecem, não são poucos, e a gente vai sobrevivendo aí com o que a gente tem. Um dos grandes colaboradores no sentido de pôr a mão na massa é o Gerson, o Fábio e a Lígia, que está aqui também. Lígia, fala um bom dia para nós. Bom dia para todos, sabe? Acho que não precisa ter falado mais nada, vocês falam muito bem e falam exatamente aquilo que precisa ser falado. Mas uma questão que eu apenas gostaria de referenciar aqui é essa sensação de pertencimento, né? Porque é isso que você falou, Marcos. Existem muitas frentes que vão surgindo e às vezes falta a gente voltar a se conectar com a raiz, que é isso que a BY tenta trazer
e é de importância fundamental para que a gente saiba o caminho que está seguindo, né? Saiba aquilo que está fazendo, aquilo que a gente está percorrendo. Obrigada. Obrigado, Lígia. José, bom dia. Queremos ouvir um bom dia do nosso querido professor Fila. Bom dia a todos, bom dia a todos. Um prazer imenso estarmos juntos de forma devotada. Tá bom, Zezito, obrigado. Gente, quando o Gerson pediu, vamos fazer mais um aulão? Eu disse, sim, vamos fazer mais um aulão, claro, com muito prazer. Eu fico muito feliz em poder participar. E ele diz assim, qual o tema? Me veio espontaneamente, asana como modo de estar para um modo de ser. Mas veio muito espontaneamente. E eu fiquei até pensando, mas de onde veio isto? Não é? Eu não recebo estas luzes assim. O meu caminho passa todo por um processo de estudo, eu investigo. Eu vejo alunos que têm, às vezes, espontaneamente umas ideias brilhantes. Comigo não acontece. Eu sempre vou cavocando, de onde eu tiro isso, de onde eu tiro aquilo. Fico ouvindo meus professores de antigamente, fico lendo. De onde eu tirei esta ideia, né? Aí conversando com o José Antônio outro dia, claro, foi do José Antônio, ele cita muito isso, asana como modo de estar para o modo de ser. Eu ouvi tantas vezes que daí veio espontaneamente e ficou o tema da nossa palestra. Então passo o crédito aqui, o tema vem de uma inspiração do Zé, e ele me contava, veio de uma leitura, Antônio Blay falava isso, como é mesmo, Zé? Como Conta pra não? gente. Como sempre, o Blay é a minha fonte de inspiração também. E ele fala exatamente no livro Fundamento e Técnica do Hatha Yoga, ele vai usar exatamente esse termo, né? No yoga, cada postura é um modo de estar para chegar ao modo de ser. E isso permite um desdobramento incrível, incrível. E eu estou aqui para ouvir você de outras maneiras também. A gente está sempre enriquecendo, não tem a menor dúvida. Muito lindo. Obrigado Obrigado, mais uma Zezito. vez. Obrigado, Zezito. Muito bem, minha gente. Então, alguns microfones ficaram abertos, vou fechá-los de novo. Muito bem. Muito bom, minha gente. Então, inspirado nisso que o José sempre fala durante as aulas, veio o tema, e eu acho que o tema é muito conveniente. Quando a gente diz modo de estar para um modo de ser, a gente percebe a riqueza da nossa língua portuguesa quando nós temos estas duas formas de compreensão, ser e estar, o que no inglês, por exemplo, é um verbo só. Então, nós estamos, durante a prática, nós estamos mais envolvidos com aquilo que nós estamos fazendo, mas nós queremos que aquilo fique incorporado em nós. Ou seja, eu pratico tanto que aquilo acaba se incorporando. Eu pratico, eu repito, até que aquilo se torne um hábito, até que aquilo se torne uma forma de ser. É disso que nós vamos falar. Professor Garotti falava muito do asana enquanto um estado e asana enquanto uma técnica. É a mesma coisa. Asana enquanto estado ou enquanto técnica. Eu pratico a técnica para chegar a este estado. Então, aquilo que a gente faz no tapetinho não se refere apenas a uma hora de prática de yoga, se refere ao yoga das 24 horas do dia, uma hora do tapetinho e mais as outras 23 horas que nós queremos incorporar. E como isto acontece? Como que isto é possível? Isto vai acontecer de forma mágica? Não, isso não vai acontecer de forma mágica. Isto vai passar também pelo crivo, isto vai passar também pela determinação do praticante. Então eu vou retirar do yoga aquilo que eu puder retirar, eu vou retirar do yoga aquilo que o yoga pode me oferecer, dependendo do meu empenho, dependendo do meu envolvimento. Gente, não se assuste, eu vou falar por uns 20 minutos, tá bem? A ideia é praticarmos por uma hora, ou talvez 50 minutos, tá bem? Mas é importante a gente situar algumas coisas aqui. Não só textos específicos do yoga, como o texto de Patanjali ou Hatha Pradipika falam destas coisas, outros textos importantes da cultura indiana também falam isso, como o próprio Bhagavad Gita. Olha que bonito o Bhagavad Gita, no verso 13, ele diz, mantendo-se firme, e aí ele diz, com o corpo alinhado, o pescoço ereto, olhando fixamente, mantendo o olhar fixo num determinado ponto, com o ânimo sereno e livre de temor, a mente disciplinada, perseverando no voto, né, daquele que quer conquistar, é que você vai progredir no yoga. Vivendo assim, isto é uma sequência de versos, vivendo assim continuamente,
Vivendo assim. Então, aquilo que a gente tenta buscar no yoga é alguma coisa que nós queremos incorporar para levar para a nossa vida. Então, ele diz, primeiro, com relação à postura física, lembre-se que o indiano, o pensamento indiano, ele sempre classifica as coisas, sempre quer dizer exagero, né? Sempre quer dizer, na grande maioria das vezes, tudo tem 3 níveis de compreensão: o mais grosseiro, o intermediário e o mais sutil. E quando nós estamos falando do mais grosseiro, estamos falando da prática no corpo. Lembrando que no yoga, o yoga não é para o corpo, o asana não é para o corpo, é através do corpo. É aquela sensação que eu tenho naquele momento, que o meu corpo me proporciona, que eu quero transferir isto. Então ele diz, vivendo assim continuamente, concentrado em si mesmo, com o pensamento sob controle, o yogi obtém a paz suprema. Então eu tento levar aquilo que eu experimento no tapetinho, através da prática dos asanas, e asana, por ser a porta de entrada, não é menos. Olha, o asana é mais ou menos. Quando você chegar no pranayama, aí você tá bom, não é? Daí você está no pranayama. O pranayama também é mais ou menos, porque o objetivo é meditação. E aí você chegou em dhyana. Aí a gente vai dizer assim, mas dhyana é também o mais ou menos. O bom é quando você chegar em samadhi. Agora, quando você está em samadhi, samadhi também é o mais ou menos, porque tem vários níveis de samadhi. E assim o que a gente faz? Como a gente faz na nossa vida, a gente vai protelando para o passo seguinte. Então a gente protela, olha, quando a gente está na escola, quando você entrar na universidade, aí você vai ser uma pessoa realmente de importância para a sociedade. E quando você está na universidade, se diz, não, quando você chegar a trabalhar, aí você vai. Quando você está trabalhando, não, a felicidade vai acontecer quando você se aposentar. E quando a gente se aposenta, eu já estou aposentado, aí vem aquela ideia, bem, a felicidade vem depois, o paraíso é só depois disso tudo, né? Então a gente está sempre protelando. Na prática do asana, e aqui como diz o Bhagavad Gita, começou com o corpo, e é ali, é naquele momento. É naquele momento que eu busco a estabilidade, é naquele momento que eu busco o conforto. O que eu quero é perpetuar esta sensação. E esta é uma dificuldade, não só dos yogis, mas também dos meditantes. Como permanecer com aquela sensação que você obteve durante a prática. Você treinou, sentiu, aí terminou a prática, enrolou seu tapetinho, calçou o sapato, acabou tudo, pronto, passou. É daqui para frente que nós estamos querendo reforçar essa ideia hoje. Isto continua, mas não é mágico. Isto continua através de um empenho. Isto continua através da nossa constante prática. Aí ele diz uma coisa que também o Hatha Pradipika diz, que eu já li para os nossos alunos algumas vezes. O yoga não é para quem come em excesso. Ih, cara, eu estou indo mal nesse, né? O yoga não é para quem come em excesso ou jejua em exagero. O que ele quer dizer com isso, gente? O yoga é o caminho do meio. Não é para comer muito, mas também não é para ficar sem comer. E no texto de Patanjali é interessante que depois que ele fala dos asanas, ele vai dizer assim, com a prática dos asanas, você atinge o equilíbrio entre os opostos, você fica livre dos pares de opostos. É uma forma de dizer, que diz aqui o Bhagavad Gita, não é para quem come em excesso, nem para quem jejua em excesso, nem tampouco para quem dorme demais, ou para aquele que se entrega a longas vigílias. Também aquele que também não dorme nunca. Ele que está querendo dizer é isto, a prática do yoga, o sucesso do yoga é buscar esse caminho do meio. E é exatamente como diz Patanjali no seu terceiro sutra, que a gente nunca fala muito do terceiro sutra referente ao asana, que praticando o asana você fica livre dos pares de opostos. Vamos trilhar o caminho do meio. Aí ele diz aqui, no verso 23, que nós vamos atingir a ruptura com aquilo que é relacionado com a dor. O que nos causa sofrimento? O que nos causa sofrimento? Apego. O que nos causa sofrimento é a atração e a repulsão, raga e dvesha. Também o Bhagavad Gita fala a mesma coisa. Eu vivo porque eu tenho atração por algumas coisas e eu tenho repulsão por outras coisas. Equanimidade é uma das coisas que nós vamos buscar no caminho do yoga, e o asana, creiam, o asana é poderoso o suficiente para nos ajudar nisso, porque na prática, durante a prática,
a gente busca, e muitas vezes nós terminamos a prática com uma sensação de leveza muito grande. A gente atinge aquilo que a gente busca. E aí, como permanecer com isso? Então, Patanjali diz que asana é firme e cômodo, estável e confortável, firme. A palavra firme quer dizer, entre outras coisas, imobilidade. Imobilidade. Mas a palavra imobilidade não é sinônimo de inatividade. Existe uma atividade que me mantém imóvel. E é o que eu busco na prática do yoga. Qual é esta atividade que me mantém imóvel? Aqui a imobilidade é ficar livre, ficar longe das polaridades. Uma vez disse o professor Mário Ferreira, eu achei muito interessante, todos nós somos um pouco bipolares, né? Então a gente, puxa, fulano é bipolar, mas não todo mundo tá, né? Sempre nesse vai para cima e vai para baixo, vai para cima e vai para baixo. O que a gente quer com a prática do asana, conforme Patanjali, é ficar livre destas polaridades e, entre outras coisas, é oscilar numa linha menor, ficar entre os exageros. Essa é a ideia do firme, estável, livre das polaridades. Isto também pode ser entendido como viver com equanimidade. E o que quer dizer isto? Como eu me relaciono com as pessoas. Como eu me relaciono com as pessoas? Se ela é uma pessoa mais nobre, eu tenho tratamento, e o outro mais humilde, eu tenho outro tratamento? Obviamente não. Obviamente viver de forma equânime. Eu os vejo sempre como seres humanos e estamos todos de forma maravilhosa interligados. E é isto que nós vamos procurando nesta prática de estabilidade, de firmeza, de equanimidade. E a palavra conforto? A palavra conforto se refere muito mais ao que é do que ao que deveria ser. Nós estamos muito mais envolvidos durante a prática com aquilo que deveria ser, mas temos que nos envolver com aquilo que é. Então, quando eu faço um asana, eu estou muito interessado em fazer como eu vi na revista, ou como faz o professor. No caso, não eu, porque eu também sou encurtadinho, então não sou um grande modelo de flexibilidade, mas você viu no livro, você viu numa rede social, alguém com uma flexibilidade extraordinária, fazendo posturas, como a gente dizia na minha época, do arco da velha, e eu não consigo. Então, asana é muito mais o que é do que o que deveria ser. E este o que é e o que deveria ser me traz durante a prática um conforto, porque é assim que o meu corpo pode fazer, e não como deveria ser ou como eu acho que deveria ser. E isso também deve ser transmitido para a vida. A vida é como é, e não como eu acho que deveria ser. É claro que eu gostaria que fosse assim, 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 mas eu já sei que a vida não vai me oferecer tudo como eu quero. Afinal de contas, é um pouco desse centramento do ego, ou desse selfish, desse sentir-se o centro das coisas, achar que tudo deveria acontecer como eu quero, porque minhas decisões são as melhores, gente. Eu quero tudo para o bem comum, não é? Mas não é assim. Então, asana é muito mais o que é do que aquilo que eu acho que deveria ser. Tá bem? Estamos muito mais relacionados com isso, com o que é e não o que deveria ser. Não querer mudar nada, não querer mudar nada. Eu faço um determinado pranayama e de repente termino o pranayama e eu digo assim, agora deixa a respiração livre. Não é comum a gente dizer isso? Deixe livre, não mude nada, deixe as coisas como são. Isso é um treino. Não precisa interferir em tudo o tempo todo. A gente interfere até um certo momento, depois deixa, solta, larga. Não fique querendo tomar conta de tudo. No asana é assim, acabou o esforço, relaxe. Você faz uma determinada postura, cobra ou sei lá qual, acabou o esforço, relaxa, solta. A gente não solta. É difícil, não é, gente? Então nós dizemos assim, observe a respiração sem interferir. Aí eu, puxa vida, né? Isso é uma proposta muito simples, né? Mas duas coisas vão acontecer. Eu me esqueço, ou eu me esqueço que estou observando e me distraio, ou quando eu observo, eu interfiro. E assim acontece conosco o tempo todo, o dia todo.
Eu assisto a televisão e eu interfiro mentalmente. Eu assisto a novela e fico julgando. Este falou isso, aquele falou aquilo, esse falou... o tempo todo eu tenho que dar um palpite. Não é assim? E no futebol também, gente. Eu gosto de futebol. E aí você fala, por que ele não passou a bola para aquele? Ele tinha que passar para aquele, ele tinha que não sei o quê. O tempo todo estamos interferindo. Em algum momento nós temos que interferir, faz parte. Mas tem coisa que a gente não pode interferir. Solte, largue. Isso é uma forma de vida. Asana como forma de estar, para que se transforme numa forma de ser. Então eu termino o esforço, o exercício, eu relaxo e observo. Isso é um treino. E executar aquilo com o menor esforço possível é um treino. O quanto de energia que eu coloco naquela determinada ação no meu dia a dia, naquela determinada tarefa, o quanto de empenho eu coloco naquilo, eu coloco o esforço necessário. Porque nós temos limitação. Nós temos limitação de energia, nós temos limitação de tempo, nós temos limitação de vida. E aí, um grande conselho que nos dá o professor Shri Krishna, e que eu queria compartilhar com vocês, que eu gosto muito dessa ideia. Você acabou a prática do yoga, você continua fazendo asana. Você continua praticando asana nos seus gestos. Vocês já viram, tem pessoas que são muito delicadas com os seus gestos. O caminhar daquela pessoa é diferente. Ele caminha como um gato, não faz barulho. E tem gente que não quer pesado, não é? Vai andando, a casa toda estremece. Brum, brum. E tem gente que é mais leve, é mais suave. Eu tenho um parente, não posso dizer quem, porque isso me compromete depois, mas a gente vai na casa dele, a esposa quando serve, ela joga as travessas de comida com tanta força na mesa, e quando come, corta tudo com tanta raiva, parece que está, enfim, querendo assassinar aquela alface. E tem pessoas que são tão delicadas, ou seja, a prática do asana continua conosco. Eu continuo fazendo asana nos meus gestos, nos meus movimentos, nas minhas atitudes, mas isso não vai acontecer de forma mágica. A gente tem que tentar perpetuar isto. Eu tenho uma moça que trabalha em casa, e, gente, todas as torneiras aqui perdem logo o seu... Lembra aquele corinho, né? Pingam, porque a mão é muito forte, é muito pesada, não é? E a fechadura, e bate porta. É disso que estamos falando, de um contínuo movimento consciente. Contínua intenção de fazer com delicadeza, contínua intenção de tratar outras pessoas, como se eu ainda estivesse fazendo um asana, para que isto possa se transformar num modo de ser. Tem pessoas que são muito delicadas, não só no tratar, não só no gestual, mas aí, futuramente, é o que nós todos queremos, na forma de pensar. Muito bem, deixa eu ver se eu estou indo bem. Faltam 40 minutos só de fala, gente, tá bom? Não, mentira, é rapidinho. No verso 17 do primeiro capítulo do Hatha Pradipika, Svatmarama diz: os asanas nos proporcionam quietude. Então eu quero aqui, eu estou fazendo hoje aqui a divulgação do asana, eu estou passando aqui para vocês a importância do asana, a importância de você fazer com delicadeza. Quando o professor na prática de yoga está dizendo, não force, seja delicado com você mesmo, não exagere, isso tudo faz parte de um estado de ser, de uma forma de ser. Então, não é uma criação de uma linha específica de yoga, assim é dito no Hatha Pradipika. O asana nos proporciona quietude física e mental. Quando ele fala de quietude, ele está falando de quietude física e mental. Espera aí só um pouquinho, confirma se deu uma apresentação. Sei lá, cancelar, pronto, desculpa, aparecem umas coisas aqui no computador. Asanas proporcionam quietude. Não existe quietude física, especificamente, a não ser que ela esteja debaixo de um fingimento. Existe uma quietude física e mental. Afinal de contas, a ideia de corpo e mente é uma ideia recente.
aqui para nós, desculpe, é uma ideia recente no caminho do yoga, para nós praticantes de yoga, porque na sua origem, corpo e mente são uma coisa só. Se a mente tem como um órgão representativo, um dos, que nós já sabemos que não é só, mas o cérebro, onde é que está o cérebro se não no corpo? Tá bem, então a mente também está no intestino, a mente também está no coração, tá bem, mas tudo isso está no corpo. Não há nada que se faça com o corpo que não tenha uma relação direta com a mente. Então nós costumamos dizer que mente é um aspecto sutil do corpo, enquanto o corpo é um aspecto mais grosseiro da mente. Grosseiro não quer dizer pior, não quer dizer segunda categoria, quer dizer mais palpável, e é por aí que eu começo a trabalhar. Mas é toda essa delicadeza, é toda essa suavidade que eu quero me transformar como um ser e não no momento específico. Eu treino para observar o que é, para fixar aquela sensação e tentar perpetuá-la nos nossos momentos do dia a dia. Outra coisa importante. O simples treino do asana de meditação já é meditação. Então, se o grande objetivo do yoga é meditação, o treino do asana meditativo já é o treino da meditação, que é o que a gente vai querer fazer no final. Você se senta estável, firme, você se percebe estável, firme. Isto já é o começo da meditação. Nós colocamos a meditação como se ela fosse muito distante de tudo isso, como se a meditação fosse o topo, e eu não vou atingir esse topo a não ser que eu tenha, como é que a gente diz, me esforçado muito nestas fases anteriores. Mas o yoga é todo emaranhado, tudo já está embolado. Quando eu estou fazendo asanas, eu estou fazendo yamas e niyamas. Quando eu estou fazendo meditação, eu estou fazendo asana. Quando eu estou fazendo yamas e niyamas, eu também estou fazendo meditação. Tudo está integrado, está misturado. Quando eu estou fazendo asana, eu também estou fazendo meditação. Eu não estou distante. Se eu faço asana como asana, aquilo já é um processo meditativo. Toda a prática do yoga tem uma ligação com a linguagem corporal. Todo o processo do asana tem uma linguagem gestual. Então, aquilo que a gente faz são verdadeiros gestos. E esses gestos são compreendidos pela mente. É curioso, mas como diz aquela autora que a gente sempre cita, Nazaré Castellanos, uma autora espanhola, não é? Então, quando você fica de cara amarrado o tempo todo, não é? Você está ali fechado, o cérebro entende. Esses músculos estão contraídos, a testa está franzida, significa problemas. E aí alguém lá dentro do cérebro diz assim, pessoal, problemas, temos problemas, liga o alarme, problemas. E de repente você muda a feição, alguns músculos começam a trabalhar e alguma coisa lá no cérebro diz assim, não, não, passou tudo, passou, calma, acho que as coisas mudaram, toca o alarme. Pronto, agora passou, não precisa mais. Ou seja, esta linguagem gestual, esta linguagem corporal tem esta mensagem contínua com a mente. A mente diz, está tudo bem, está tudo bem. Não, não está nada bem, porque a função da mente é criar problemas, não está nada bem. Você está cheio de coisa para fazer e está ouvindo esse careca falando agora domingo de manhã, e eu tinha que estar fazendo isso, aquilo, e eu fico aqui perdendo meu tempo, e agora eu fico parado, sentado na posição, sem fazer nada, e aí tem um outro lado seu que vai dizer assim, não, peraí, calma, não, há tempo para tudo. Agora eu treino isso, depois eu treino aquilo. Então, quando nós dizemos que vamos levar isso para o nosso dia a dia, parte de um empenho de cada um de nós. Não acredite que você vai fazer asanas. Opa, deixa eu desligar aqui, perdão. A gente vai fazer asanas o tempo todo. Pronto, desliguei. E esperar que as coisas aconteçam. Eu vou ter que pensar no dia a dia. Quando eu calçar o meu sapato, quando acabou a aula de yoga, eu já vou calçar o meu sapato diferente. E quando eu for ligar o meu celular, eu vou ligar diferente. E quando eu for tomar uma decisão e uma atitude, eu vou tomar diferente. Eu vou continuar praticando asana quando eu acabei a sessão específica de asanas. Tá bom.
Quer dizer, bom não tá, né, gente? Mas é o que deu para hoje. É o que deu para domingo de manhã. Muito obrigado. Só vendo se tem alguma pergunta. Só pessoas carinhosas elogiando. Obrigado, gente. Depois eu vou ler com mais carinho durante a prática. Aqui também no chat, o Gerson colocou, não, o CNPJ, o Pix, não, os que puderem nos ajudar nessa divulgação, nisso que a gente chama de levar o yoga tradicional para todo mundo, é legal. E quando nós dizemos que existem riscos, isso nos preocupa. Não é? Quando algum aluno vem e diz assim, esta yoga que vocês ensinam, puxa vida, gente, esse é o yoga, né? É o que a gente quer manter. Por quê? Porque a gente poderia praticar, nós um grupinho muito fechado, nós que fazemos, vamos praticar nós desse jeito e deixa. Mas hoje o yoga, como dizia Swami Kuvalayananda, tem uma mensagem completa para a humanidade. A humanidade precisa disso. Hoje o estresse, a ansiedade permeiam todos os níveis enfim, de trabalho, de idade. Hoje crianças ficam ansiosas e o yoga tem uma mensagem para isso, mas o yoga tem enquanto uma mensagem completa e não uma mensagem parcial. E de repente o yoga começa a se tornar uma prática, muitas vezes até de demonstração de habilidade. Olha o que eu sei fazer, não é? Ou às vezes algum estereótipo, não é? E o estereótipo não funciona. Nós temos que incorporar isso, temos que viver isso. Até porque, em algum momento da nossa vida, da nossa trajetória, da nossa história, nós caímos, não é? Nós escorregamos, algumas bombas caem sobre a nossa cabeça. Isso faz parte da vida. Então, às vezes, falece algum parente muito querido e aquilo nos abala. Puxa vida, não? Eu achei que eu pratiquei tanto yoga que eu não fosse ficar tão abalado, fiquei deprimido com isso. Isso tudo faz parte, gente, faz parte. Isto vai acontecer. Então é muito importante que nós estejamos mais firmes nesse propósito de superar todas essas dificuldades que a gente sabe que virão. Nós teremos limitações, doenças virão, perdas virão, mas isto tudo nos ajuda a passar de uma forma um pouco mais suave por estas coisas que vamos passar. Porque acontecem e a gente vai se abalar, sem dúvida nenhuma. Mas com um pouquinho mais de estrutura e de treino, talvez a gente sofra um pouco menos. Muito bem, meus queridos, vou no finalzinho. O finalzinho é 10 horas, tá bem? Então, no finalzinho, eu vou deixar um tempinho para a gente fazer perguntas ou fazer um bate-papo, porque aí as pessoas que tiverem já seus compromissos, quiserem sair, ficam à vontade, tá bom? Então, no finalzinho, a gente pode fazer um bate-papo sobre isso, uma reflexão. Muito bem, vamos começar deitados. Olha que maravilha. Pelo menos agora vocês têm um merecido descanso. Professor, muito obrigada por compartilhar suas reflexões, viu? Muito grato. Obrigado, Sônia. Eu gostei muito que você falou das reflexões, não é? Muito obrigada. Porque não são coisas minhas, são coisas que eu vou colhendo dos professores. E eu posso dizer para vocês que eu tive muita sorte na minha vida com os professores e com os meus alunos. Então a vida me deu professores, colegas e alunos, alunos que se tornaram meus professores e colegas que acabam me ensinando muito mais, enfim. Né? Por isso eu acho muito legal. Não são ideias minhas, mas são ideias que eu absorvo e tenho muito prazer em dividir aqui com vocês. Começamos deitados. Deitados com as pernas flexionadas. E vamos observar como é deitar-se com as pernas dobradas. Será que esta é realmente a melhor posição? Será que esta é a melhor flexão dos joelhos? Será que esta posição dos braços é a mais adequada? Será que a posição da cabeça é a mais certa? Será que os pés devem ir mais para frente ou para trás? Como eu me sinto numa posição como essa? Como eu respiro?
como fica a mente. Nós vamos o tempo todo propor esses 3 níveis de observação: o corpo, a respiração e a mente. E vamos trabalhar com aqueles que são os princípios, com aqueles que são as principais características da prática do yoga. Estabilidade, conforto, relaxamento do esforço e mente disponível, não para aquilo que você gostaria que acontecesse, mas para aquilo que realmente acontece. Assim, pensando no princípio do relaxamento do esforço, vamos deixar que o joelho direito suavemente caia para o lado direito. Soltamos a perna direita para o lado direito. Aliás, devo avisá-lo, gente, que no aulão não mudou nada, tá bem? Nossas aulas são sempre as nossas aulas. Não vai ser tudo diferente. Nós simplesmente vamos enfatizar determinados aspectos na prática de sempre. Então a perna direita caiu para a direita e qual é o meu trabalho, o meu empenho? Me acomodar, me ajustar a essa nova situação. E tentar retirar deste momento toda espécie de esforço desnecessário. E não é só o esforço físico, é também o esforço mental. Então, as 2 pernas estão dobradas, os 2 joelhos estão dobrados, só que o joelho direito caiu para a direita. Muito bom. Voltamos o joelho direito para cima. Insisto, as 2 pernas estão flexionadas. Tente manter um mínimo de atenção. Tente se envolver com aquilo que é a proposta original. Agora deixe que o joelho esquerdo caia para o seu lado esquerdo. Só soltá-lo. Parece um ato tão simples. Mas não é bem assim. Será que eu realmente acomodei a perna esquerda? Será que eu realmente tirei do exercício toda espécie de esforço desnecessário? Como fica a minha respiração? Então o joelho esquerdo caiu, mas o direito está para cima, Carla. Só o esquerdo que caiu. Muito bem. Os 2 joelhos para cima. E agora separamos os 2 joelhos, unimos as plantas dos pés. E se não estiver cômodo, faça ajustes para que isto se torne cômodo. Assim como deveria acontecer no nosso dia a dia. Faça ajustes, acomodações. E perceba como é. Meus joelhos não encostam o chão. Do outro encosta, mas o meu não encosta. Não tem importância. Alguém faz com os pés bem pertinho do corpo. O meu não pode ficar tanto, ficar longe. Não é como eu gostaria que fosse, é como é. E eu percebo como é. É como é. Não é como eu gostaria que fosse. E agora coloquem as mãos embaixo da cabeça. E isto muda, só as mãos, entrelaçar os dedos das mãos embaixo da cabeça. Relaxa os ombros, relaxa o pescoço, a região das axilas, virilhas. Se as pernas estão cansando, se está difícil, você pode mudar a posição das pernas. Perceba que estamos numa posição de expansão, uma posição de abertura, não há compressões.
não há nenhum obstáculo para que a respiração aconteça de forma livre, ampla. E como eu me sinto numa posição como essa? Muito bem. Joelhos para cima. Soltamos os braços. Aproximamos os joelhos do peito e vamos abraçá-los. Abraçá-los, mas pode deixar a cabeça no chão por enquanto. E puxá-los para o peito numa condição que me permita continuar. Ou seja, às vezes eu abraço muito, porque eu acho que quanto mais melhor, mas no yoga não é assim, quanto mais melhor, existe um limite para tudo. Lembre-se que diz o Bhagavad Gita, não é para quem come em excesso, não é para quem jejua em excesso. Então puxar muito os joelhos para o peito e não conseguir respirar não é bom. E também deixar muito frouxo, sem nenhum estímulo, não é bom. Eu puxo o suficiente para que as coxas pressionem a parte baixa do abdômen. Há um efeito, há uma ação, mas isto não me perturba, me influencia. O asana deve nos influenciar, não devem nos perturbar. Como fica a mente? Como fica a minha mente nesta posição? E então traga a testa como se fosse tocá-la nos joelhos. Aqui é um esforço maior, mas lembre-se, faça apenas o esforço necessário. Os pés, por exemplo, não fazem força. Tem uns pés durinhos aí, não precisa. Não precisa ficar mordendo os dentes, não precisa franzir a testa. Voltamos a cabeça, voltamos os pés no chão. E voltamos para aquela posição que fizemos agora há pouco. Separe os joelhos, unindo as plantas dos pés e coloque as mãos embaixo da cabeça outra vez. Então partimos de um extremo para o outro, de uma posição que comprimia para uma posição que, pelo contrário, de forma ampla, de forma aberta, nos permite respirar com facilidade. Como eu me sinto? Como é voltar para esta posição? Eu não quero dizer que esta é ruim e a outra é boa, ou que esta é a boa e a outra é ruim. Estamos propondo adaptações. Como eu me adapto? Até porque tem gente que pode dizer que a postura anterior era melhor, era mais agradável do que essa. E alguém pode dizer que essa é mais agradável do que a anterior. E o que nós buscamos na prática do yoga? Equanimidade. Nem atração, nem repulsão. É como é. E não como eu acho que deveria ser. Então não se assustem, não se desesperem, não vamos ficar fazendo isto a aula inteira, mas vamos voltar para Pavana Muktasana. Solte as mãos, levante os joelhos, tudo com muito cuidado, todo movimento faz parte do asana. A delicadeza também faz parte do exercício. E agora volte a segurar os dois joelhos. E por enquanto não precisa ainda puxá-los para o peito, deixe o corpo se acostumar gradativamente. Deixe o corpo se adaptar. E agora sim, se está indo bem, se está fácil, vamos aproximar ainda mais os joelhos do peito. Podemos segurá-los pela frente ou por trás. Agora há sim uma compressão.
E essa compressão se torna mais intensa agora quando eu trago a testa na direção dos joelhos. Mas isto não é ruim. Eu me adapto. Eu também posso respirar aqui, talvez num outro padrão respiratório, não no mesmo, outro padrão, mas não é ruim, é só um outro padrão. Voltamos a cabeça, soltamos os joelhos, deixamos as plantas dos pés no chão. Então, o que faz a técnica? Porque estamos pensando no asana como técnica. Ele é um facilitador da experiência daquilo tudo que foi falado como teoria. É um facilitador das experiências que a teoria propõe. Agora ficamos deitados sobre o lado direito. Estamos deitados de lado, as pernas estão flexionadas. O braço direito está bem estendido, como uma sequência, uma continuação da linha do tronco. Isto, o braço está embaixo da cabeça, a cabeça apoia no braço, estendido. Isto, Virgínia. As pernas estão dobradas, descanse a cabeça no braço, o braço segue a linha do tronco. O braço embaixo da orelha, Alice. Deixa eu aumentar alguém. Porque quando muita gente se engana, é porque o professor não conseguiu explicar direito, tá bom, gente? Lívia, deixa as pernas dobradas. Flávia, Bernini, posso aumentar a sua imagem? Você está muito bem colocada no centro. Gente, dê só uma olhadinha para ter certeza que vocês estão fazendo como a Flávia, tá bom? O braço na prolongação da linha da coluna e a cabeça descansa no braço. Você pode deixar a palma da mão direita para cima ou para baixo, tanto faz. Obrigado, Flavinha. Estou voltando aqui a imagem. O braço esquerdo fica como você quiser, porque a posição desse braço vai mudar daqui a pouco, tá bem? Primeiro, no movimento simples, modesto, só a cabeça vem para frente, rolando sobre o braço, como se você quisesse colocar a testa no chão. Então, só a cabeça vem um pouquinho para frente e você solta a cabeça para frente. Soltar e relaxar o pescoço não é fácil. É uma região que insiste em ficar tensa. Agora voltamos a cabeça para a posição inicial, a posição original do exercício, a posição cabeça sobre o braço, isto. E agora a cabeça cai para trás, devagarzinho, com delicadeza, até encostar a parte posterior, o occipital, a parte posterior da cabeça no chão. Muito bem. E agora que entendemos o que vamos fazer isto envolvendo o corpo todo. Voltamos a cabeça para a posição original, inicial, posição inicial. Agora de novo a cabeça cai para frente, mas o corpo vai participar disto. Solta a cabeça para frente, a testa vai lá para o chão, o ombro esquerdo também vem para frente, o braço vem para frente, as pernas continuam dobradas, é quase como se fosse deitar de bruços, mas as pernas, a bacia não mexem. Isto é só com a cabeça, com os ombros, com o tronco. Solte-se para frente e sinta como é isto. Como respira. Será que você está na melhor posição mesmo? Será que não é melhor dobrar um pouquinho o seu braço esquerdo? Será que você se acomodou como quem realmente fica na posição de menor esforço? Às vezes eu dou umas paradas, gente, porque eu estou olhando todo mundo aqui, tá bom? Tem bastante gente. Agora o movimento vai começar com a cabeça e o resto do corpo vai acompanhar. Vamos voltando a cabeça para a posição inicial, aí depois o braço vai acomodando, o ombro vai acompanhando, a cabeça vai caindo lá para trás e o ombro vai cair lá para trás, o braço também vai cair lá para trás e eu me solto.
E agora, como é isto? Solte, seus joelhos continuam caídos para o lado. Como eu respiro? O que eu sinto? Facinho, Yara, só cair com a cabeça para trás. Vou aumentar alguém para você ver. Tá bem? Só isso. O braço caiu, a cabeça caiu, mas as pernas não se mexeram. E a gente faz ajustes o tempo todo. E desta posição, nós vamos levantar os joelhos. Voltamos para a posição em que começamos a prática. Levantar os joelhos. Voltamos, deitado de costas, joelhos para cima, Sônia. Plantas dos pés no chão. Isto. Agora que entendemos a proposta, o exercício, vamos fazer para o outro lado. Deitem-se sobre o lado esquerdo, com o braço esquerdo estendido, palma da mão para cima ou para baixo, tanto faz. Por enquanto, a mão direita sobre a coxa. E primeiro, só uma vez, o movimento com a cabeça. A cabeça vem para frente, como quem vai pôr a testa no chão, você solta, solta, mas não cai com o tronco todo, é só a cabeça. Tenta relaxar o pescoço. Difícil, não é uma proposta fácil. Fazer força, gente, não é tão difícil. O movimento não é tão difícil. Relaxar no esforço exige mais da nossa atenção. A cabeça vai rolando sobre o braço, passa pela posição mediana, posição central e cai lá para trás. Solta a cabeça lá para trás, como se fosse encostar a parte posterior no chão. Mas o ombro ainda é limitado, o ombro ainda não acompanhou. É uma preparação. Agora sim vamos fazer para valer. A cabeça volta, passa sobre o braço, a testa vai encostar o chão e vamos soltar o ombro direito, o braço direito, larga o corpo para frente. Lembre-se da ideia do relaxamento, do esforço. E você constrói o exercício junto com a prática. Se nós somos cento e tantas pessoas aqui, são cento e tantas posições diferentes, cada um faz a sua, o seu jeito, a sua forma de estar. Então não tem certo, não tem errado. Como você respira? Muito bem. O movimento começa pela cabeça, a cabeça vai voltando, logo o ombro acompanha, a cabeça vai caindo para trás, o ombro também acompanha, o tronco também acompanha e caímos com a cabeça e os ombros lá para trás. As pernas continuam na mesma posição, ou seja, caídas para o lado esquerdo. Solta o braço direito. Será que ele tem que ficar mais aberto ou mais fechado? Eu não sei. É só você quem sabe isso. Será que está incomodando e você precisa fazer um ajuste? Eu não sei. O professor simplesmente propõe uma sequência de exercícios e lembra o aluno dos princípios da prática. Quem faz a prática é você. Não dá para soltar mais? Solta mais. Caia mais com o ombro. Solta mais. Solta mais. Aqui nós vamos voltar a trazer a cabeça para frente. Então a cabeça vai voltando, logo volta o braço, logo volta o ombro, a cabeça vai para frente, mas agora sim vamos deitar de bruços. Pode escorregar os pés, deixar as pernas estendidas e descanse de bruços. Isso é um asana, estamos deitados de barriga para baixo. Se tiver gestantes, gente, gestantes não ficam de bruços, tá bom? Na prática, né? E será que você se acomodou realmente nessa posição de... Será que é a melhor posição de bruços que você consegue fazer? Será que você prefere pôr as mãos embaixo da cabeça? Pode. Não, eu prefiro deixar os braços para trás. Também pode. Ah, eu prefiro separar mais as pernas. Também pode.
é a sua posição do crocodilo, é o seu Makarasana. E como você respira? Claro que como estamos de costas, é diferente do que quando estamos de bruços. Que é diferente, nós não temos dúvida, mas será que eu sinto a diferença? É aí que a gente diz, Ananta Samapati, deixa a mente no infinito, solta a mente, solta. Não fique querendo fazer de um jeito ou do outro, é do jeito que é e você sente. Muito bem, então como vocês já conhecem, Nira Lambasana é aquela posição que parece uma criança quando vê televisão no chão da sala. Levanta a cabeça, levanta os ombros, apoia os cotovelos no chão, apoia o queixo na palma das mãos. Os cotovelos estão próximos entre si, não é uma posição estranha. Se os cotovelos puderem ficar um pouco à frente da linha dos ombros, é melhor. Se estiver incomodando a cervical, não vale, porque o asana não deve perturbar o corpo, mas sim influenciar. Antônia, eu vou aumentar alguém aqui para você ver, tá? Adriana Mello, posso aumentar a sua imagem? Ah, pronto, a Antônia já viu, tá bom. Bom, mesmo assim, só para todo mundo ver. Aí, relaxe bem atrás do pescoço, relaxe os ombros, relaxe as escápulas. As pernas estão separadas e relaxadas. Será que eu posso ter prazer na posição? Se não pode, por que não pode? Onde está incomodando? Que ajustes você tem que fazer? Como respira? Como fica a mente? Às vezes a gente começa muito bem, parece uma posição que eu vou ficar um dia inteiro, mas daí eu vejo que não é bem assim. Aí começa a incomodar. Começou a incomodar, o que você faz? Você para. O corpo não deve perturbar, incomodar a mente. Muito bom. Desta posição, vamos para a posição da semente. Já solta a cabeça, levanta o corpo, vá lá para trás, aproxime glúteos dos calcanhares, a cabeça no chão ou nas mãos. Semente. A posição da criança também. Magali, isto. A gente só está propondo posições simples, fáceis. Quando nós dizemos vamos dar uma aula aberta e a gente não sabe se quem vem nunca fez, se tem alguém. Então o que a gente faz? A gente faz tudo fácil. A ideia é passar conceitos. E quando não é fácil, faça com que fique fácil. Mas isso não é uma proposta para aluno iniciante, isso é uma proposta para aluno que já conhece bem o yoga. Faça com que fique fácil. Faça com que fique agradável. Primeiro, a postura tem que ser fácil, depois ela tem que ser agradável, gostoso. Você torce para o professor não mandar sair da posição, mas o professor manda e você às vezes fica contrariado e a gente diz, não fique. Se você quer muito continuar na posição, pode. Alguns põem as mãos embaixo da cabeça, alguns põem as mãos para trás, alguns para frente, alguns aproximam mais os joelhos, outros separam e está tudo certo. É a sua balasana, é a sua posição da semente, a posição da criança. E desta posição vamos ficar sentados no que vamos chamar de postura de meditação. E se quiser uma almofadinha, pode. Só peço que não fiquem em Vajrasana.
Vajrasana é sentado sobre os calcanhares. Fique sentado com as pernas cruzadas, do jeito que você quiser. Tem muitas variações de pernas cruzadas. Você escolhe. E se precisar de uma almofadinha, não tem importância. E vamos observar esta. Como é sentar-se ereto. Essa que é o propósito de todos os asanas. E você diz assim, mas fazer tantos asanas só para ficar assim? Eu me sento numa cadeira e pronto, não preciso ficar fazendo asanas a vida inteira. Mas você já entendeu que não é só uma posição específica anatômica, é também uma sensação. A prática contínua dos asanas não só facilita, através do trabalho de músculos e articulações, me manter ereto, mas também me permite me manter quieto. E mais do que isto, vai me dando vontade, prazer em ficar quieto. Um leve toque das mãos no chão ao lado do quadril, os braços um pouquinho abertos, um leve toque, porque não é para você se apoiar nas mãos para ficar ereto. Um leve toque das mãos no chão. As mãos não ficam lá atrás, elas ficam do lado do corpo. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aberto, Magali. Isso, as mãos no chão. Sônia Favati, vou aumentar, você pode? Então dá uma olhadinha, gente. É assim, ó. Leve toque. Uma referência. Tá bem? Eleve o braço direito até encostá-lo na orelha, pela frente ou pelo lado, tanto faz. Há uma linha reta que vai lá da base, de onde você se apoia, o isquio até o dedo médio da mão direita. Estenda, estenda, cresça, cresça. Deslize a mão esquerda pelo chão, não muito. Aí breca a mão no chão, dobra um pouquinho o cotovelo esquerdo. E como se fosse espreguiçar, você alonga prazerosamente o lado direito. Não é para ir até onde você acha que deveria ir. Quem acha é o seu corpo, até onde o seu corpo ele acha. Ele descobre até onde eu posso ir para que a postura seja cômoda. E esse conforto inclui não desejar. Eu não desejo diferente, é como é, mas eu observo. A permanência na postura é fundamental em yoga. Agora sim, voltamos devagar, os movimentos também são lentos. Tudo isso é parte do asana, a delicadeza em fazer. O leve toque das mãos no chão e você observa. Você compara um lado com o outro, mas não para julgar, só para perceber diferenças. Agora eleve o braço esquerdo, pode ser pela frente, pode ser pelo lado, o braço encosta a orelha, cresça, alongue, leve a mão lá para cima. E lembra, quase que um espreguiçar, leva a mão direita para o lado, estenda o braço esquerdo, faça com que seja agradável. Desculpem. Gostoso, não é uma performance. Não tem ninguém olhando para você a não ser você mesmo. Não tem o que demonstrar, não tem nada para provar para ninguém. É só fazer e sentir. Voltamos. E ficamos sentados eretos com as mãos nos joelhos. E você diz, mas eu faço isso todo dia. Já voltamos. Então, mas nunca é igual, gente. Nunca é igual. Nunca é igual. E agora vamos torcer. Coloque a mão direita no joelho esquerdo.
a mão esquerda no chão, atrás da coluna. A mão direita puxa o joelho esquerdo e você torce. Torcer aqui quer dizer girar os ombros. Mas com elegância, lembra? É com delicadeza, com elegância, você está firme. Firme quer dizer que você, entre outras coisas, está imóvel. Mas também está gostoso. Se não tiver, faça com que fique agradável. Como você respira numa posição como essa? É a mesma coisa de sempre? Não. Cada posição é uma forma diferente de respirar. Cada posição é um padrão postural. Como eu me sinto, como fica a minha mente numa torção. Será que eu posso torcer um pouquinho mais? Talvez. Veja lá. Se pode, vai. Se não pode, fica onde está. Será que eu fui muito e tenho que afrouxar um pouquinho? Eu não sabia que ele ia mandar ficar tanto tempo na postura. Pode afrouxar. Muito bom. Agora sim, voltamos para o meio, paramos no meio. E observe o que chamamos de efeito do exercício que fica na memória do corpo. Reconheça que o corpo tem uma memória. O exercício acabou. Mas eu ainda sinto, ainda tenho a lembrança do exercício. Muito bom, vamos torcer para o outro lado. Você já sabe como é. Mas nós sabemos fisicamente, mas nem sempre o que eu sinto torcendo para um lado eu sinto igual para o outro lado. Nem sempre o gesto, o significado, o símbolo é o mesmo. Até porque nossa coluna não é 100% simétrica na maioria dos casos. Então, fisicamente há diferenças, mas há diferenças também no aspecto mental. Aí eu gostava mais do outro lado do que desse. Mas é observar e não julgar. É assim, é como é. Será que dá para torcer um pouquinho mais? Muito bem, voltamos. E agora, como é sentar-se ereto? Será que vai mudando? Sim, claro que vai mudando. Será que eu percebo que vai ficando mais fácil? Será que eu já tenho vontade de ficar quieto? Será que eu já estou torcendo para o professor parar de falar, para ter um minuto de silêncio? Mas ainda temos mais um exercício. Vamos lá para frente. Incline o tronco como quem traz a testa no chão, como quem traz. Este exercício entra na categoria dos gestos. Isto é um gesto. Incline o tronco como quem traz a testa no chão ou nas mãos, se você quiser pôr as mãos embaixo da cabeça. Relaxa o pescoço, relaxa os ombros, relaxa as costas, relaxa a lombar. Talvez nós não saibamos, as nossas mentes sabem o que significa esse gesto.
lá dentro, os nossos registros sabem o que estamos fazendo. É uma espécie de reverência, é uma espécie de agradecimento, é uma espécie de entrega. Este gesto. Você não precisa pensar, porque se for racional, é diferente, é intuitivo. Deixa acontecer. Deixe que o corpo influencie a mente. E às vezes a mente não gosta, então eu faço um ajuste e tento de alguma forma me acomodar. Como eu respiro? Será que eu ainda insisto naquela ideia de que o exercício só vai funcionar se eu puser a testa no chão? Ou será que eu já consegui entender que isto não é o mais importante? Quando formos voltar daqui a pouquinho, faremos com muita delicadeza, com muita atenção, passo a passo, acertando. Desculpe, meu cachorro, acertando a postura de baixo para cima. Então vamos lá, agora sim voltamos. Desculpa o barulho do cachorro. Vá se acertando, olhos fechados. E de novo, observe como é sentar-se ereto. Será que estamos entendendo esta relação corpo-mente como uma relação contínua de duas mãos, ininterrupta? A mente influencia o corpo, mas o corpo influencia a mente. E quando fazemos asanas, é o corpo influenciando a mente. Então vamos treinar essa postura como devemos treinar todo asana. Sinta-se ereto e sinta-se quieto. Não há o que eu gostaria que fosse e nem expectativa de algo que aconteça. É como é. Eu sei aonde estou, percebo os sons do ambiente e também fora do ambiente. Eu sinto a temperatura, sinto a imobilidade do corpo, mas imobilidade com relaxamento do esforço, praticamente sem nenhum esforço, nem mesmo para respirar. Não produzo nenhum estímulo que provoque a minha mente, mas eu observo a mente. Observo a mente influenciada pelo corpo, corpo quieto, a mente quieta. Diz o Hatha Pradipika, os asanas proporcionam quietude física e mental. Mas quem é este que observa a mente? Este é você. Você é que observa a mente.
Isto é um asana. E tente levar para as outras 23 horas do dia a experiência da equanimidade, da estabilidade, do relaxamento do esforço, para todas as atividades do dia a dia. Gentilmente, vamos abraçar os joelhos e descansar a cabeça para frente. Muito bem. Então, eu queria que sobrasse alguns minutos, pensei em 10 minutos no final para a gente conversar, mas sobrou um pouquinho menos, um pouquinho mais de 5 minutos. Antes de agradecer a paciência, a presença de vocês, a Janaína pergunta se eu podia falar um pouco sobre a prática constante de uma série por um período. Então, repetir uma mesma série por muito tempo, meses. É ótimo, gente, é ótimo. Repetir. É o que a gente faz. Nossos alunos nas nossas aulas repetem. Às vezes eu mudo a ordem da série, mas as posturas são as mesmas. Não é para ter novidade. Quando a gente volta da Índia, os alunos que não foram perguntam, professor, quais são as novidades? E a gente diz, não tem novidade. E graças a Deus, nesse caminho, nós não estamos à busca de novidades. Nós temos, às vezes, a vontade de confirmações, não de novidade. Mudou tudo, gente. Agora o yoga é tudo ao contrário. Né? Não tem. Nós trabalhamos com yoga tradicional. Então, não tem novidades. Então, repetir, Janaína, é a melhor coisa que a gente pode fazer. E diz um professor, não é? O professor Lino me mandou essa mensagem, achei linda. Repetir, até ficar diferente. Até perceber que nunca é igual. Porque não é aquela história, você não toma banho no mesmo rio 2 vezes, ele muda. A gente muda, mudou. Se fôssemos fazer a mesma série de novo agora, já é diferente. É sempre diferente. Então, não é ficar mudando de exercícios que torna a prática mais rica. Repetir é muito bom. Só que acontece uma coisa. Depois, com o tempo, aí eu quero fazer alguma outra coisa. Eu estou fazendo 10 pranayamas, mas eu acho que eu vou aumentar para 15 ou 20. Eu vou começar a incluir a pausa. Eu quero ficar mais tempo nessa postura. Eu quero passar a fazer aquela outra, ou uma determinada postura, eu não posso. Eu faço ajustes. Então, fazer sempre a mesma prática não é alguma coisa que deve te escravizar, mas que deve te dar liberdade. Olha, agora meu joelho está machucado, eu não posso fazer esse, mas eu quero fazer aquele. Por quê? Porque não é o exercício que você faz. O que nos interessa é o como você faz. É o desenvolvimento destas atitudes durante o exercício. Então, tudo que nós falamos aqui, relaxa o esforço, seja consciente, movimentos delicados, tudo isso é o que importa. O movimento em si pode ser modificado. Muito bem, queridos, perguntas, mas pergunte com o microfone. Peraí. Não, vocês são muito generosos, gente. Vocês ficam agradecendo. Eu aqui agradeço muito a paciência de vocês e poder falar isto, né? Que a gente acredita e quer pôr em prática. Então, vamos lá. Alguém pode levantar a mão ou pode só perguntar. Temos 3 minutos. Professor? Pois não. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Só não descobri quem é ainda, mas eu vou É descobrir. Liliane de Natal. Tá bom. É que a câmera Saudade. estava ali. Tá bom, já sei. Tudo bem, Liliane? Obrigado pelo dia. E Obrigado a assim, você. professor, vocês que estão bem assim na prática da difusão, acho que é uma missão de difundir mais o yoga raiz. Aquele yoga que a gente viu na Índia, que você está trazendo sempre para a gente. Porque me preocupa muito o que está acontecendo. Muitas academias distorcendo completamente o yoga,
como se fosse só uma prática corporal, entende? Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês e continuem. Obrigado, Tô com Liliane. saudade. Obrigado também. A Jaqueline de vez em quando vem para cá, mas você não vem, né? Ela foi para Paraty. Agora eu vou em outubro, a gente está querendo marcar um encontro com o grupo. De repente, se você puder ir, vai Vai ser ser uma uma alegria felicidade. muito grande e se tiver por aqui, vem na academia da gente para fazer uma prática junto com a gente. Vai ser uma Vou alegria. sim. E Liliane, é bem isso. Muito obrigado. É uma coisa que nos preocupa. Nos preocupa porque o yoga às vezes abre mão de algumas coisas que são joias raras para fazer aquilo que outras atividades estão fazendo e estão fazendo melhor. Então o yoga se tornou uma prática de desenvolvimento de habilidade física, mas quem faz ginástica olímpica vai fazer melhor. Se é isso que atrai o aluno, ele muda. E o yoga às vezes abre mão de oferecer esta forma de autoobservação, de autoconhecimento, de autoinvestigação, esta prática onde a gente tenta buscar esse eu interno para ficar querendo pôr a testa no chão, ficar de cabeça para baixo, fazer posturas. E não é esse o propósito. E hoje, o que a gente mais precisa é esta coisa de autoconhecimento. A gente vê o mundo como anda, e eu penso em cada vez mais Sogyal Rinpoche. É bem hoje que a gente mais precisa desses ensinamentos. A humanidade, do jeito que está, ser um pouco mais espiritual nos seus pensamentos e atitudes, não é um luxo elitista, não, agora eu sou mais espiritualizado. É uma necessidade, porque estamos indo numa direção que, se continuar assim, não vai ficar bom. Então, é uma necessidade pensar um pouco mais espiritual. Obrigado, Liliane. Fala, Daisy. Oi, professor, bom dia. Bom Passou dia. tudo muito rápido, Que para bom, variar, né? que E bom. eu queria saber o que é o estado meditativo para o senhor. O estado meditativo, para mim, é o estado de presença. O estado meditativo é não fazer mecanicamente, é não responder a uma pessoa que me agrediu no trânsito, ele me xingou e eu xingo ele. Isso é normal. Ele xinga, eu me xingo. Ele pisou no meu pé, eu chuto ele. Fiquei com raiva, falo assim. Isso tudo é uma forma mecânica de se agir. O estado meditativo é fazer prestando atenção, não é fazer com consciência, fazer qualquer coisa, qualquer ação, não é? Não só tratar uma pessoa, mas quando eu estou sentado comigo mesmo, lendo, não é? O que eu estou lendo? O que eu estou aproveitando? É ficar mais consciente daquilo que a gente faz, é fazer com consciência. Isto é viver no estado meditativo. Isto é treinado durante a meditação, mas aí assim, acabou a meditação, abro os olhos, e não digo, agora acabou a meditação e eu vou voltar para o meu dia. Não, agora continua, mas na atividade do dia a dia. Então, mas a gente esquece, né? Esquece. Aí você, como diz o professor Alia Diskin, das 10 oportunidades que o dia dá, se a gente acertar uma, está indo bem. Não é porque a gente esquece todas, não lembra, não é? Então eu vou me deitar, como dizia o professor Shimada, será que eu me lembro de sentir, ai que gostoso, uma cama quentinha, que privilégio, essa textura do lençol. Eu gosto de lençol de algodão, não precisa ser chique, não precisa ter 1000 fios, não é? Mas é gostosinho, tá quentinho. Será que eu me lembro disto? Ou será que eu deito reclamando? Isso é o estado meditativo. Ai, que bom que eu tenho um alimento que eu posso comer, né? Até ir no banheiro, falava o professor Shimada, eu tive que ficar 6 meses acidentado, eu tive que ficar 6 meses numa cama para dar valor para fazer xixi no banheiro sozinho. Era muito ruim fazer na cama. Aí eu, pô, será que eu, puxa, que bom que eu posso fazer? Isso é o estado meditativo. Isso é viver, né, no estado de beatitude, de felicidade. Não é nada muito mais do que isso. Obrigado, Perfeito. Daisy. Xinha? Não, tá escrito Xinha. Tudo bom? É, tinha de docinha. Ah, Dulcinha, tá bom. Tudo bem, Dulce? Prazer em vê-la. Ô, querido, eu queria falar só o seguinte, por conta do que a Lilian, né, falou de yoga na academia, né? Sim. Eu estou dando aula na academia, eu falei para você da última vez que a gente se viu, né? Falei com a Rose também, com o Gerson. Eu estou conseguindo dar o yoga, o seu yoga, porque eu falo que é o yoga do Marcos Rojo, né? Na academia. E o pessoal lota, adora.
E a principal coisa, que eu estava até falando outro dia com a Regininha Chamou, né? Aham. Eu participo de um grupo de estudo dela. Eu falei assim: tem vindo para a academia, para o yoga, muita gente indicado, recomendado lá pelo psiquiatra, pelo psicólogo, pelo terapeuta. Que Então, legal, é essa necessidade de se voltar para dentro mesmo. que legal. Então, o corpo é preparar o corpo para sentar e meditar, né? Eu falo, o yoga é para a mente. Na academia, vocês têm tudo. Vocês têm jump, bike, vocês têm musculação, vocês têm tudo. A hora que entrou nessa sala comigo, é para a mente, né? E a parte que eles mais gostam, que a Daisy fala muito, né? É o relaxar. Todo dia a gente tem que relaxar e É, ensinar o corpo a relaxar, né? A é gente isso treina o mesmo. estresse, tem que treinar o relaxamento. É isso mesmo. E às vezes a gente é desafiado, não é? Eu também trabalhei em academias. Na minha época, os nomes eram outros, mas o conceito era o mesmo. Então tinha rede de academias. Como é que se chamava? Talvez o Fábio lembre. Tinha umas Silhouette, tinha umas assim, enfim, mas eram redes de academia. Eles chamavam a gente. E aí você vai lá e é um desafio, porque o aluno, ele não conhece o que você vai falar para ele. E aí ele acha esquisito, não, mas o professor anterior, ele já começava a aula dando pouso sobre a cabeça, e você está dando esse negócio da cabeça, cai para cá, está muito bobo isso aqui, muito facinho, não é? Então o que a gente faz? Eu acho que a gente tem que buscar o aluno, o professor, exatamente como você disse, Dulce, a gente vai buscar da onde ele está para tentar levar para essa proposta. Então é assim, olha, eu vou dar um pouco do que ele quer, porque eu quero atraí-lo, mas aos poucos eu vou mostrando para ele. Eu trabalhei com muitos atletas, né? Lá no CPUSP vinham atletas, e o meu papel era dizer para eles: olha, legal, você quer sua performance, você quer melhorar a sua tarefa enfim, no esporte, você quer melhorar a sua performance, mas o yoga é mais do que isso, né? Então a gente vai dando umas pinceladas e depois a gente vê que essa é uma proposta do humano. O humano quer isto, o humano precisa disto. Isto faz parte da nossa trajetória. Em algum momento da história a gente vai se preocupar com isto. O que eu estou fazendo aqui? Qual a razão de tudo isto? Para que tudo isto? Quem sou eu? Para onde eu vou quando sair daqui? E não tenho mais a ilusão de ir embora com todas essas respostas. Eu acho que as respostas vão ficar como motivação da busca. E a busca é que faz o sentido da vida, a busca. Mas se eu não conseguir as respostas, não tem importância. Como ele diz, é como é. É assim, tá bom, cheguei até aqui, tá bom. Não consegui entrar no estado de iluminação, de integração, aquilo que eu li, maravilhoso, e viver como um Jivamukta. Não deu, não tem importância. Não é? Mas o que me faz viver? A busca, a contínua busca. Então era isso, acho que desviei da resposta, mas. Ione, Olá, professor. tudo bom? Obrigada pela fala. Obrigado a você. Eu queria perguntar, por exemplo, o que um asana, o que diferencia um asana de um exercício normal é a permanência, que é isso que a gente aprende, né? Qual é a relação entre essa permanência e o... Tá sem som. Eu tô ouvindo, eu já passo para vocês. Peraí, deixa eu chegar mais perto, então. Melhorou? Tá bom, eu tô ouvindo. Eu já falo para eles já o que você está falando. Diga. Eu coloquei o som aqui, não sei por que Mas que não... tá bom, Ione, continua, não para não. O, o asana, ele se difere de um exercício comum pela permanência. Aham. E essa permanência, qual que é a relação dela com o equilíbrio da energia, com a nossa energia interna? Tem alguma relação? Tá, então vamos lá, Ione. A Ione perguntou, ela disse, primeiro uma afirmação, o asana é permanência, e qual a relação desta permanência com essa energia interna? Como é que essa coisa vai funcionar? Mas não é a permanência pela permanência, Ione. A simples permanência não caracteriza o asana. A simples permanência
ela também acontece na educação física, naquilo que a gente chama de exercício isométrico. Então eu faço, por exemplo, na aula de ginástica, a prancha e fico parado ali na prancha. Mas aquilo não é um asana, a não ser que eu me torne consciente do que está acontecendo, do que eu sinto e de toda essa relação que acontece durante aquela posição. Então não é a permanência pela permanência, porque a gente faz exercício isométrico na ginástica, às vezes vendo televisão ou conversando. Eu estou conversando com meu amigo e estou lá. Então isso não é um asana porque eu fiquei imóvel naquela posição. E se você se sentar na frente da televisão, na posição de meditação mais perfeita, com todos os detalhes de gestos e não sei o quê, mas está vendo o noticiário, você não está fazendo asana. A consciência daquilo que você está fazendo se torna um asana. E esse ponto que você tocou é muito interessante, é importante, porque eu fico naquela posição, me sinto imóvel, me sinto relaxado, sinto como eu respiro, como aquilo me influencia no corpo. Eu preciso de um tempo para tudo isto. E então eu vou entender que asana não é exclusivo do tapetinho, porque eu também posso fazer isso em outros momentos. Se eu estiver sentado olhando o jardim, eu estou prestando atenção e vendo o passarinho, eu estou consciente de onde eu estou consciente, aquilo também é um asana. É isso que é todo o propósito da nossa fala de hoje, do modo de estar para um modo de ser. Eu passo a ser um ser vivente, mais consciente de tudo que acontece ao meu redor. E eu percebo as coisas com mais clareza. E a palavra clareza, a palavra iluminação, aparece sempre em textos. Ele se torna um ser iluminado. Isso iluminado porque ele vê com clareza. As coisas são mais ficou mais claro. Não é? Então eu vejo umas pessoas que eu admiro muito, não é? Entre elas a professora Lia Diskin, que vê tudo com clareza, vê tudo como é, não vê tudo por impulso, não vê tudo de forma emocional, racional. Isso também é um asana. Essa forma de você estar estável, firme, você é equânime, você não é abalado, você não é movido pelo ambiente. Se eu estou num ambiente eufórico, eu fico eufórico. Se eu estou num ambiente deprimido, eu fico deprimido. Se eu estou num ambiente, aí eu me espiritualizo, porque não é, não é? Eu não dependo disto, eu mantenho a minha integridade, isto é o asana. Então, não é só porque eu parei numa posição, mas é como eu parei naquela posição que vai fazer daquilo asana. E qual é essa energia interna que move? Essa energia interna, segundo o Hatha Yoga, que tem todo um conceito sutil, ela também se move adequadamente quando o estado da mente está adequado. Porque isso é natural, eu não preciso ficar manipulando. Eu não preciso ficar estimulando um determinado chakra e eu fico colocando ali, sei lá, coisas para estimular o chakra. Não. Se tudo tiver de forma harmônica, o corpo e mente, tudo vai funcionar de forma harmônica. Kundalini é entendido de forma conceitual como consciência. Despertar da consciência é isso. É uma pessoa consciente, é uma pessoa que vê as coisas como são. O que são? Como são? Eu, em essência, sou igual a vocês, sou igual a tudo que é criado no universo. Então somos todos originados da mesma fonte, do mesmo prana, da mesma energia. Ela percorre tudo e todos, e eu estou interligado. Então, quando eu vejo uma agressão sua, eu não vejo como uma agressão pessoal a mim, mas como uma ignorância sua que não percebeu o quanto aquilo pode estar saindo daquilo que seria um padrão ideal de um ser humano. Difícil usar as palavras, né? Porque aí classifica muito, né? Mas daquilo que é a característica do humano. Mas seria maravilhoso viver assim, né, Iona? Mas a gente se lembra só de vez em quando está na igreja, quando está numa festa, ai que lindo o casamento, a união, e depois esquece, né? E fica reclamando, a comida está ruim, né? A vida está dura, né? Mas é isso, Ione, não é o como a gente fica, não é o ficar, é como a gente fica. Meus queridos, já passamos 10 minutinhos, não quero atrasar o domingo de vocês, maridos aflitos estão esperando, o macarrão tem que ser feito ainda,
Obrigado, gente. É uma alegria estar com vocês. Obrigado, José. Obrigado, Fábio. Obrigado, Gerson, Lígia, pessoal da BY. E, gente, precisamos de vocês para dar continuidade a esse projeto aqui da BY. Obrigado, meus queridos. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, professor. Obrigado, namastê. Obrigada, professor. Obrigada. Obrigada. Obrigada, professor. Obrigado, eu que agradeço. Pessoal. Então, Professor, Zezito, fica gravada essa aula? essa aula vai ficar gravada Obrigada. sim. Legal. Depois a gente vai disponibilizar Mais no site da BY. reflexões. Ótimo. Tá. Muito bom. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Tchau. Obrigado, minha gente. Foi ótimo. Aliás, eu Bom esqueci de falar. domingo. Obrigado para vocês também. Mas a gente vai abrir um canal na BY para a gente fazer esses diálogos e continuar. Tá bem? Mas ainda não abrimos. Tchau, Luca. Tá cada vez melhor. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Bom domingo a todos. Você também. Maravilhoso. Obrigada. Obrigado, Obrigada, Mara. Marcos, pelo Obrigado, Anne. presente Até desse amanhã. domingo. Pera, Mas você você levantou acha- a mão? Pode falar. Pode ir para a natação agora. Vou lá nadar. Olha que gracinha esse Luca. Obrigado, Walter. Tchau, bom Oi, domingo. Geni, tudo bem? Prazer em Bom vê-la. domingo. Obrigado. A Vera tinha levantado a mão. Se quiser falar, pode falar. Não. Zezito, Um abraço, querido. Até lá. Viu? Um ótimo bom domingo. obrigado para você também. Tchau, Tchau. Marcos. Obrigada. Obrigado, Flavinha. Obrigado pela demonstração. Tchau, Silvana. Professor, Pois não. completo este mês 10 anos de formação no IEP. Eita, 10 anos. 10 Basta tem anos. 2 Tô comemorando. quinquênios. Sim. Já. Ainda foi na época que vocês estavam na USP, lá no Olha. CPUSP. Eita, que bom. Privilégio nosso ter uma aluna como você. Eu que agradeço sempre, muito, 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 eternamente. Privilégio nosso. Obrigado, Obrigada, Silvana. professor. Um beijo Obrigado para pela todos. paciência. Obrigado, meus queridos. Então, vamos desligar.